Meu nome é Valéria Espinhara e esse é o projeto Vaso Autoirrigável Artesanal. Eu comecei a fazer teatro na minha adolescência. Na época eu frequentava muito a Oficina Cultural Carlos Gomes, onde eu pude conhecer e participar de diversas áreas dentro do universo artístico, mas o que eu mais me encantei foi o teatro e também a fotografia. Até hoje é uma das minhas grandes paixões. Eu gosto muito de registrar momentos simples, gosto de fotografar meus filhos, meus gatos e também as minhas plantas. Já o artesanato surgiu um pouco mais tarde na minha vida. Eu me dediquei mais na época em que os gêmeos vieram, porque eu fazia muito brincos com material reciclado. O material que eu utilizava muito era as caixinhas de Tetra Pak, mas eu também fazia brincos com tecido, com courino, com couro, fazia tiaras, colares e vendia nos eventos, nas feiras, nas praças. E depois disso vieram as mandalas. E teve uma época que eu fiz muitas mandalas, eu adorava, vendia para os amigos, vendia também nas feiras, nos eventos. E eu comecei a criar outros tipos de acessórios com as mandalas, como móveis, cortinas, brincos. E a partir daí eu percebi que a linha se tornava o principal material do meu trabalho. Plantas. Eu comecei a cuidar de plantas quando eu conheci o kokedama, que é uma arte oriental, onde a planta vive numa espécie de bola de musgo. Kokedama significa isso, bola de musgo. Eu me apaixonei por essa técnica e comecei a experimentar, a produzir as minhas próprias peças. E foram muitas experimentações, muitas plantas, muitos formatos, muita linha. E eu comecei a produzir em grande quantidade. Foram anos fazendo kokedamas. No começo eu fazia o kokedama tradicional com musgo, depois eu tirei o musgo. Hoje em dia eu faço uma adaptação do kokedama, só que utilizando somente linha. E também teve outras criações, como o quadro vivo, que era um tipo de porta-retrato com plantas. Eu tive a fase dos terrários. E aí eu quis estudar mais, aprender mais. Foi onde eu fiz o meu primeiro curso de introdução ao paisagismo, no Senac de Limeira. Depois eu fiz arranjos florais, já no Senac de Piracicaba, onde eu pude trabalhar, conhecer um pouco das flores de corte, criar arranjos. E foi então que eu decidi realmente trabalhar com plantas, compartilhar esse conhecimento. Aí vieram as oficinas de kokedama. E com isso veio o ateliê, que é um sonho realizado em ter um espaço próprio para comercializar as minhas peças, os arranjos. E depois de um tempo o ateliê mudou de endereço. Foi para um novo espaço muito lindo, cheio de artes e muitas plantas. Eu morei numa casa em que o corredor era um quintal super pequeno, onde eu coloquei muitas plantas, porque foi nessa época que eu comecei a fazer kokedama. E isso aumentou a quantidade de plantas. Comecei a fazer várias mudas e começou a faltar vaso. E por conta disso, eu plantava em qualquer recipiente, bacia, pote de plástico, qualquer vasilha virava vaso. Tanto que nesse corredor, a gente colocou várias garrafas de plástico, dessas que geralmente vem leite. E ali a gente cultivava um monte de tipo de planta. E a partir disso, eu comecei a prestar mais atenção aos descartáveis. Eu sempre usei garrafinha de água. E isso também me fez repensar um monte de coisas em como ela é feita, do que ela é feita, a composição, a produção, o excesso de consumo de embalagens. Mas, e depois? Aonde vai parar essa garrafinha de água?
Eu sempre que olho uma garrafinha de plástico, logo penso nela como um vaso autoirrigável. Quando eu pesquiso na internet sobre vaso autoirrigável, eu encontro vários modelos prontos no mercado. E também tem muita gente ensinando a fazer esse tipo de vaso de forma artesanal, principalmente com garrafa PET. E foi na garrafinha de água que eu fiz o meu primeiro vaso autoirrigável. E eu também experimentei criar vasos com outro tipo de recipientes, não só com garrafinha de água. Como eu fazia vários tipos de vasos, e eu experimentei fazer com a latinha de alumínio e deu super certo, que é o que eu mais gosto de fazer. Existem vários tamanhos e vários formatos de latinha de alumínio. Eu também fiz muitas experimentações. Basicamente, é possível fazer o vaso autoirrigável com qualquer tipo de latinha. Nesse último ano, eu plantei muito, foram centenas de latinhas. Até hoje eu tenho uma grande quantidade de plantas na latinha, continuo pesquisando, observando, aprendendo com cada planta que tenho. Entendendo a funcionalidade de um vaso autoirrigável. O vaso autoirrigável possui duas partes. Uma serve como reservatório de água e a outra é a parte que acomoda a planta, o substrato. Tem também um outro elemento que é muito importante, que é o fio condutor, que pode ser de linha, de barbante, de cordão. Ele funciona como uma espécie de pavio que absorve e conduz a água até as raízes da planta. O vaso autoirrigável é muito funcional e permite que a rega seja feita de forma bem mais espaçada do que a de um vaso convencional. Assim a gente tem uma economia de tempo e também evita o desperdício de tanta água. E resolve também o problema que algumas pessoas têm de esquecer de molhar a planta. O vaso, tendo bom encaixe, fica bem vedado e isso impede a proliferação do mosquito da dengue. Convido vocês a fazer uma experiência de observação sobre o tempo, a absorção, a condução da água através de diferentes condutores. Eu já fiz muito essa experiência de colocar diversos fios num copo com água e ficar mesmo olhando, contando o tempo, como que é essa condução da água até a terra. Para essa experiência, eu utilizei um copo de água e diferentes tipos de fios. Aqui eu utilizei o barbante, de fio de juta, de sisal, o fio de rami, um fio de malha e um fio de barbante espesso. Eu coloquei todos esses barbantes num copo com água e fui acompanhando e observando o processo de absorção e condução da água através desses fios. É interessante esse processo e observar o quanto a terra vai ficar úmida na hora de colocar a planta. Temos que ter um bom senso diante de certas coisas, e nem tudo que é possível é o ideal a ser feito. No caso do vaso autoirrigável, acredito que levar em conta o tamanho do vaso, a quantidade de terra que ele acomoda, tem que ser pensado,
porque temos uma infinidade de plantas e nem todas se adequam nessa forma de cultivo. O tamanho da raiz da planta, aonde ela vai ficar, a sua exposição ao sol, vento, chuva, temperatura, tudo isso interfere no bom desenvolvimento da planta. Acredito que em qualquer forma de plantio temos que lidar com essas questões. Às vezes a planta pode ter até a raiz pequena, mas o seu porte é grande demais para um pequeno vaso. Provavelmente a planta vai sofrer e não vai se desenvolver plenamente. A latinha também pode ser somente um lar temporário para determinadas mudas, e depois o ideal é transplantar ela num lugar mais amplo, que pode ser no vaso ou tanto na terra. A planta que eu escolhi para indicar é a Callisia repens, muito conhecida como tostão. Por outros é chamada de dinheiro em penca, lembrando que o nome popular de uma planta depende da região e de como a pessoa a conhece. Eu conheço essa como tostão, que é uma planta rasteira, tem raízes pequenas e ela cresce em pouco espaço de terra. Essa latinha eu dei de presente para uma grande amiga há mais ou menos 1 ano atrás. É uma chameodora, uma planta de meia sombra, de fácil cultivo, e dá para perceber que se desenvolveu super bem, cresceu, e o ideal agora é replantar ela num vaso maior para que ela continue cada vez mais se desenvolvendo plenamente. Eu tenho essa outra latinha em que o condutor não é o fio de malha, e sim uma meia velha. Eu plantei nessa latinha também há mais de 1 ano. E olha só como a planta está bem. Em breve eu vou replantar ela num outro vaso. Então vamos para a prática. Vou mostrar rapidamente como fazer um vaso auto-irrigável utilizando primeiramente a garrafa de água. Primeiro passo, cortar a garrafa. Primeiro passo, cortar a garrafa. O corte é feito onde for melhor o encaixe. Não necessariamente tem que ser feito no meio da garrafa. Nem toda a garrafa tem um encaixe que permite a confecção desse tipo de vaso. As melhores são as garrafas mais lisas, sem muitas curvaturas. Aqui eu tenho 2 garrafas, elas são diferentes, é possível fazer com as duas, porém a garrafa mais reta proporciona o melhor encaixe. Passo 2. Marcar aonde vai começar a linha. Passo 3. Passar a cola. Aqui eu estou usando uma cola universal. É legal ter o cuidado de passar a cola bem rente aonde vai o fio de malha. Aqui, ó. Enrolando o fio. Importante passar o fio bem rente à marca, porque isso também interfere no melhor encaixe. Ajustar bem a linha para não ter espaço entre elas. Atenção ao acabamento. Aqui eu passo a cola bem na beiradinha e enrolo o fio com maior cuidado.
Para o melhor acabamento, aqui eu escondo a pontinha embaixo de outra linha. Muito bem, vamos então para a parte de baixo da garrafa. É o mesmo processo, passar a cola de uma maneira bem rente aonde vai o fio de malha e enrolar com muita calma. Ajustando sempre para que não fique o espaço então entre as linhas. No acabamento da parte de baixo, é bom que não fique nenhum espaço da garrafa aparecendo. O condutor. Aqui eu uso 3 fios de malha em torno de 40 centímetros. Essa medida nem sempre precisa ser exata. Pode ser o dobro do tamanho da garrafa ou da latinha. Eu faço 3 nós, um sobre o outro, para dar volume. É esse volume que impede os fios de passar pela abertura da garrafa. O nó volumoso impede os fios de passarem pela abertura da garrafa. Prontinho. Agora vamos para o plantio. Eu coloco uma pequena quantidade de pedras bem pequenas, apenas uma pequena camada antes de colocar a terra. Vou colocando a terra, intercalando com os fios de malha. Hora de colocar a planta. Estou usando aqui o tostão. Aqui eu tô colocando o tostão, uma planta que pega super fácil, ela vai bem, pouco espaço de terra. Uma última camada de terra. Prontinho, vamos então para a latinha de alumínio. Em algumas latinhas é possível retirar a embalagem plástica. Cortar a latinha. A latinha geralmente eu corto ao meio. Eu uso a ponta da tesoura para furar a latinha antes de começar o corte. É bom ter atenção nessa parte para não se cortar. O lacre vai de doação para alguma instituição. Vamos então para a decoração com as linhas. É possível enrolar a linha sem passar cola, mas ela pode se soltar facilmente. Então, se você quer algo mais durável,
É só passar a mesma cola e repetir o mesmo processo que o da garrafa de água. No acabamento, colocar a pontinha embaixo de uma outra linha e puxar para ajustar e dar o encaixe perfeito. Aqui eu também estou usando fio de malha. Não tem uma medida exata. Novamente, eu meço pelo tamanho da latinha. Na latinha eu dou apenas um nó, que é o suficiente para ela não deslizar para a parte de baixo. Repetindo o mesmo processo, uma pequena camada de pedras, depois a terra, agora a gente coloca as mudinhas. De novo, aqui eu estou colocando o tostão. Sobre a rega. A absorção total da água pode demorar até mais de uma semana, mas esse tempo pode ter variações. Isso depende de muitos fatores, principalmente da necessidade de absorção da planta. Para usar a latinha suspensa, é necessário fazer uma alça na hora de passar a linha. Veja o processo.
Eu gosto muito de decorar a latinha passando linhas. E isso pode ser com vários tipos de fios. Veja agora exemplos com diferentes tipos de decoração na latinha. Cada planta tem as suas próprias características, o tipo, a espécie, o ciclo de vida, a manutenção, as regas, os cuidados. Tudo isso pode ser analisado ao cuidar de uma planta. Sempre aconselho uma breve pesquisa sobre a espécie da planta que se quer ter. Saber algumas informações básicas sobre determinada planta nos ajuda a entender os fatores determinantes para o seu cultivo, como o sol, o vento, a chuva, a temperatura. Eu gosto de decoração com plantas naturais. Eu tenho um certo incômodo com a flor de material sintético. Por mais que ela seja linda, não dê trabalho, não precise regar, elas são uma cópia, uma imitação, uma certa mentira. Elas não têm o que eu considero mais importante, elas não têm vida. Como diz a própria definição, são artificiais. Numa decoração com plantas naturais, a gente percebe, consegue sentir essa energia, essa relação. E é isso que me encanta e que me faz bem. Eu gosto de cuidar de plantas, gosto de observar cada detalhe delas. É essa relação afetiva que me faz querer e ter muitas plantas. É a vida que acontece ao meu redor. É a sensação de paz, de bem-estar, de olhar para uma flor que acaba de abrir e sorrir. É ver um botãozinho e se alegrar com aquilo, e aquilo te faz bem. Decorar um ambiente com plantas naturais é preencher espaços com vida, com uma coisa boa. É dar continuidade à natureza. Isso pode ser em qualquer tipo de vaso na terra. O mais importante é ter esse olhar carinhoso e afetivo para as plantas. Isso nos permite respirar melhor, entrar em contato com algo que é verdadeiro. Buscar viver em harmonia com a natureza é uma escolha que só faz bem a todos de diversas maneiras. Esse projeto é uma realização do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, apoiado pela Lei Emergencial Aldir Blanc. Agradeço à Prefeitura Municipal de Limeira, através da Secretaria da Cultura. Gratidão.